Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa segunda-feira. Começou a nossa semana e sempre começa abençoada. Por quê? Porque é dia de colocar a nossa família no altar de Deus, de orar, de jejuar, de entregar a nossa casa na mão daquele que tudo pode, e a gente pode até ficar totalmente descansada, porque cremos que está em ótimas mãos. Aquele que é o nosso bem mais precioso está cuidado por Deus. E como toda segunda, né, o Senhor nos dá uma direção. Hoje não vai ser diferente. O Senhor fala com homens, o Senhor fala com casais, o Senhor fala com filhos, o Senhor fala com mãe, o Senhor fala com pai. E hoje, especificamente, o Senhor vai falar com mulheres, que também serve para homens. Os homens também precisam ouvir. Mas você, mulher, que tem dúvida de que seja pecado ou não, se a Bíblia te condena ou não, por você trabalhar fora ou não, vamos falar sobre isso hoje. Que nós já sabemos, né, que nós somos amadas de Deus, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança igual ao homem, né? Deus criou homem e mulher a sua imagem e semelhança. Que nós sabemos que Deus olhou e falou: ixi, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma auxiliadora para ele. O que eu entendo com isso? Eu entendo que nós somos o complemento daquilo que falta no homem. Então, nós temos um papel fundamental e somos muito especial para o Senhor. Porém, nós também sabemos e entendemos que tanto homem como mulher têm o seu papel fundamental, né, na obra de Deus e na família. A Bíblia diz também, né, que quando Deus veio falar com Adão e Eva, depois ali que eles pecaram, né? A Deus falou: homem, você tem agora o papel, né, de se você vai plantar, você vai sofrer, com o suor do seu trabalho você vai comer. Mulher, você vai ter filhos, você vai ter filhos com dor. Então, assim, nós vemos, né, a gente aprende ali que cada um tem um papel na família. E nós também já sabemos, principalmente nós aqui do Grupo Refúgio, né, que sempre estamos aprendendo que a mulher em si é nela que tem a sabedoria para edificar o seu lar. Se o nosso lar está em pé, é porque nós mulheres, né, estamos buscando em Deus essa sabedoria para que ele permaneça assim, pela misericórdia do Senhor. Então, nesse resumo da ópera, é fundamental que a mulher esteja ali presente na criação dos filhos, né, no cuidado com a casa, no cuidado com o seu esposo. A presença da mulher é precisa e fundamental. Em 1 Timóteo 5,8, que é o tema, né, do nosso propósito de toda segunda-feira, diz que nós temos que cuidar, né, tanto homem como mulher, temos que cuidar da nossa família, dos nossos parentes. Então, assim, nós vemos, né, ao decorrer, né, da leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse, que a família é importantíssima. Nós declaramos aqui: a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Nós também já aprendemos e entendemos que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Mas aí eu digo, como conciliar tudo isso? Será que tudo isso é uma indicação de que a mulher precisa ficar dentro de casa, de que a mulher tem como obrigação estar dentro do lar, né? Ficar dentro de casa, então ela não pode trabalhar fora? Será que a Bíblia condena a mulher que trabalha fora e deixa a sua casa e abandona a sua casa? Gente, é tanta informação, é tanta coisa que a gente não pira pela misericórdia do Senhor. Mas vamos lá, então. Vamos tentar entender tudo isso à luz da palavra. A Bíblia, ela nos dá relatos, né? E assim, exemplos de muitas mulheres. Exemplos a seguir, exemplos a não seguir. Mas vamos lá, os exemplos a seguir. Então, assim, nós vemos várias mulheres na Bíblia que são mulheres empreendedoras. A mulher sábia, né? A mulher virtuosa, quer dizer, que a Bíblia relata lá em Provérbios,
A gente vê que essa mulher virtuosa era uma mulher empreendedora, era uma mulher que dava ordens, era uma mulher que cuidava da sua casa. Então, assim, ela era, essa citada, a mulher virtuosa. Então, a gente vê também exemplo de Lígia, que ela vendia púrpura. A gente vê lá no Velho Testamento Débora, que era uma juíza. Então, assim, nós aqui do Grupo Refúgio, ano passado, no mês das mulheres, nós tivemos vários estudos de várias mulheres e trouxemos várias mulheres bíblicas. E quantas delas, se vocês se lembram, que eram empreendedoras, que trabalhavam fora. E dando continuidade, né, sobre o assunto mulher pode ou não trabalhar fora, através de tudo que nós vimos, né, que já foi falado aqui no vídeo, exemplos de mulheres que trabalharam, né, que foram, tiveram alguma profissão, nós aprendemos que não é pecado nenhum a mulher trabalhar fora, até mesmo porque hoje há uma necessidade de algumas, né, trabalhar, mesmo para ajudar o seu esposo e outras para poder, né, sustentar, a remo da família é ela. Eu sempre trabalhei, né, e o meu filho mais velho, na época pequeno, precisou ficar com a minha mãe. Eu precisei colocar ele na escola, na escolinha e tal. E depois eu tive o José, depois de 13 anos, meu outro filho, e também eu tinha minha mãe, né? Tenho minha mãe, mas minha mãe ficou com ele e tal. E depois, por um período, eu fiquei 7 anos sem trabalhar. Mas depois de um tempo, ele já estava grande. Foi uma outra situação. E no começo eu fiquei depressiva, né? E tudo. E era um trabalhar de Deus na minha vida. E nesses 7 anos que eu fiquei parada, né? Digamos assim, não trabalhando fora, eu aprendi a amar a minha casa. Eu aprendi... todos esses anos eu estudei muito a palavra de Deus, busquei muito Deus. E aprendi a amar. Hoje, pela obra do Senhor, eu voltei a trabalhar faz 1 ano, e eu vou falar uma coisa, eu estou, né, como eu disse, fazendo a obra de Deus lá no meu trabalho, mas eu acho que não tem mais, assim, para mim, a minha opinião, nada gratificante do que ficar aí na sua casa, do que cuidar da sua casa. Eu aprendi isso, eu aprendi a amar, eu aprendi a ficar, sabe, a ver, né, o meu filho indo para a escola, voltando, que hoje eu não vejo mais. Quando eu volto, muitas vezes, do trabalho, porque eu trabalho à tarde e saio à noite, ele já está dormindo. Então, assim, na minha opinião, né, a mulher, ela deve ficar em casa, ela deve cuidar dos seus filhos. E isso é uma opinião, tá? Não é, a Bíblia diz, ou é assim que tem que ser. Não. Eu acho que, como eu disse, tem mulheres que precisam trabalhar fora, e essas que precisam trabalhar fora, ou que querem, ou que optam a querer, e tá tudo bem também, é tudo válido. Só a única coisa que a gente precisa ver é se a gente está dando conta de cuidar da nossa família e também cuidar do trabalho. Porque se isso está prejudicando a sua casa, seu casamento, a criação dos seus filhos, ou se está prejudicando a sua saúde, porque também tem uma coisa que eu estou passando agora, é que a gente, pelo menos eu, Janaína, muitas vezes eu fico muito, sabe assim, com um sentimento de incapacidade, porque não dá conta de cuidar da casa e não dá conta de trabalhar. Assim, sabe? Você não se dedica perfeitamente para uma coisa ou outra. Então, muitas vezes, isso transborda de uma forma ruim. Então, assim, se você pode, né? E se você quer, eu acho que é a coisa mais gratificante, sabe? A mulher está nesse papel
de ficar cuidando da sua casa. Isso não é escravo, não, isso é amor. Eu passei a amar, né? Como eu disse, eu tenho essa experiência. Quando eu parei de trabalhar, eu fiquei depressiva, fiquei com depressão, sabe? Eu me sentia uma inútil, eu falava, meu Deus, eu não estou trabalhando, sabe? Mas isso tudo tem que pesar. É como o Paulo disse, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, muitas vezes você está na sua casa e o seu marido, ele te humilha, né? Por você não estar trabalhando. Então, assim, aí também, isso também não é legal. O tempo que eu fiquei em casa, meu marido sempre foi uma bênção, sabe? Então, assim, você precisa saber o que é melhor para você, né? E o que está te atrapalhando. Se você consegue ficar na sua casa, né, sem o seu marido te humilhar e você consegue cuidar da sua casa, assim, não precisa, não está faltando nada para você tá bem, então eu acho assim, pelo menos foram os meus dias mais gratificantes. É o que eu disse, eu aprendi a amar a ficar em casa, sabe? Eu gostaria muito de estar em casa fazendo só a obra de Deus. E cuidando da minha família, cuidando da minha casa, limpando minha casa, estando na minha casa. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo para mim. Mas é o que eu disse, cada um tem uma visão, uma escolha. Mas se para você não é, se para você precisa trabalhar, você gosta de trabalhar, a única coisa que eu acredito que a gente tem que observar é como está a nossa família, se isso não está atrapalhando de alguma forma. A nossa família é o bem mais precioso, os nossos filhos, e tudo é uma plantação, né? Nós temos que ver lá na frente, né? A gente já tem que hoje pensar ali na frente. Então, precisa ser tudo muito bem estudado. Quando a gente tem filho, quando a gente tem, né, quando a gente casou, a gente optou a casar e hoje tem filhos, então a gente tem que saber, sabe? Se o que é o melhor e o que está sendo melhor para mim. Eu estou dando conta de criar o meu filho, de cuidar do meu filho, de dar atenção para ele e para o meu marido, e estou dando conta de trabalhar fora? Se está dando, tá tudo bem. Porém, se isso está te atrapalhando, você precisa optar por alguma coisa, né? E que Deus possa te abençoar, que Deus possa te, né, abrir a sua mente, te dando uma direção, caminhos para que você possa escolher o melhor para você. O melhor que seja para você e para sua casa, né? Porque desde que a gente casou e tem filhos, nós não somos mais sozinhas, né? Então, que a gente possa ter essa direção. Às vezes eu vejo as mães, né, que tiveram filhos e trabalham, e muitas vezes elas estão aflitas, né? Ai, não vejo a hora de voltar a trabalhar. Deu 3 meses, ai, eu já quero voltar a trabalhar. E muitas vezes deixa aquele bem mais precioso, né, na mão de outras pessoas. E às vezes por necessidade. Eu, graças a Deus, tinha, né? Quando eu falo tinha minha mãe, eu tenho minha mãe até hoje, glória a Deus. Mas naquela época eu tinha minha mãe que olhava, né, os meus filhos, porque tem mãe também que não olha, né? Então, assim, então eu tive esse privilégio, mas mesmo assim. E outra, foi outra geração, né? Era a geração que a gente sentava, que a gente jogava. Hoje a geração do celular tá tudo muito frio e essas coisas a gente não pode perder. Então, assim, nós, como mulheres, temos um papel fundamental, muito importante na nossa família. E nós precisamos saber entender, parar, sentar conosco mesmo, com Cristo, para que a gente possa administrar o melhor, né? A melhor situação para a nossa vida. Então, para você que precisa trabalhar ou que optou a trabalhar, tá tudo bem, sabe? Porém, que você possa entender que a sua família é o seu bem mais precioso e que eles não podem ficar de lado. Mas se você está dando conta de tudo isso, glória a Deus, mulher é assim mesmo, né? Ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Porém, se isso já está te pesando, se é uma coisa que tira até mesmo a sua saúde mental e física, aí está na hora de você parar, olhar para você, olhar para a situação, administrar, chamar Jesus para que ele possa te orientar, te dar uma direção, abrir as portas e você fazer a melhor escolha para você.
E agora você, mulher que está na sua casa, que optou ou está, né, por acordo entre você e seu esposo, e sabe, você cuida do seu lar, está buscando a Deus, está cuidando da sua família, não precisa, né, de alguma forma trabalhar, sabe? Eu, Janaína, é uma opinião, tá? É a melhor opção. Se todas as mulheres pudessem e quisessem ficar nos seus lares, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, buscando a Deus, gente, é a melhor opção da vida. E eu vou falar, eu fiquei 7 anos assim e nunca me. Aliás, depois que eu me curei, não me senti inútil. Pelo contrário, eu me sentia muito útil, sabe? De estar na minha casa, cuidando da minha casa, cuidando da minha família. É a melhor coisa da vida. É a melhor coisa, sabe? Sim, é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, você poder fazer essa função, sabe? De estar. Mas essa é a minha opinião. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que a Bíblia mostra, né, então, assim, que nós podemos fazer tudo aquilo que não vai nos atrapalhar, que não vai nos machucar, que não vai nos tirar da direção, né, de Deus, do propósito de Deus para nós mulheres. Amém? Então, que Deus possa estar abençoando sua vida, te dando direção, que você possa se sentir livre, sabe? Feliz nas suas escolhas, seja você trabalhando, estudando ou não, mas sempre a sua família em primeiro lugar. Amém? Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar e o seu próximo. A sua casa é o seu próximo, a sua casa é o seu primeiro ministério e será sempre, né? A sua casa é o seu bem mais precioso, a sua família, amém? Então cuide com amor, cuide com carinho e se você puder e quiser, olha, experimente ficar em casa, fazendo esse papel. Tenho certeza que você vai se sentir realizada. Amém? Glória a Deus. Eu espero muito, em nome de Jesus, voltar a ficar na minha casa, cuidando da minha família, para a honra e glória do meu Deus e fazendo a obra de Deus. Então, beijo a todos, uma ótima segunda-feira, começo de semana, e vamos declarar juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Beijos, fiquem com Deus.